Jesus e seus discípulos haviam acabado de atravessar o mar da Galileia, uma jornada que por si só já tinha sido marcada por uma grande tempestade acalmada pelo mestre. Eles desembarcam na terra dos Gerazenos, uma região que fazia parte da Decápolis, um conjunto de 10 cidades com forte influência greco-romana. A paisagem era marcada por colinas e, significativamente, por cemitérios escavados nas rochas. Este cenário improvável e sombrio, que o palco para um dos maiores confrontos espirituais dos evangelhos é montado assim que Jesus pisa em terra firme, ele é confrontado por uma figura aterrorizante. Um homem, vindo diretamente do meio dos sepulcros, corre em sua direção. A Bíblia nos dá uma descrição assustadora de sua condição. Ele era possuído por um espírito impuro e sua força era sobre-humana. A sociedade já tinha tentado controle de todas as formas. Eles o prenderam com grilhões e correntes, mas ele simplesmente os despedaçava. Nada nem ninguém conseguia dominá-lo. Sua existência era um tormento contínuo. Isolado da comunidade, ele vivia entre os mortos, gritando dia e noite, e se feria com pedras em um ciclo de automutilação e desespero. Imagine a dor, o isolamento e a agonia desse homem, completamente dominado por forças que o destruíam por dentro e por fora. Ele era um retrato vivo da opressão em seu nível mais extremo. É nesse ponto que o encontro acontece. Ao ver Jesus de longe, algo extraordinário ocorre. O homem, ou melhor, as entidades que o controlavam, correm e se prostram diante de Jesus. A cena é cheia de ironia. As forças demoníacas que se rebelam contra Deus são obrigadas a reconhecer a autoridade suprema do Filho de Deus. E então, elas gritam, através da boca do homem: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não nos atormentes." Eles sabiam exatamente quem Jesus era e temiam o seu poder. Jesus, com total domínio da situação, faz uma pergunta direta e penetrante: "Qual é o teu nome?" A resposta é arrepiante: "Legião, porque somos muitos." Uma legião romana era composta por cerca de 6.000 soldados. Isso nos dá uma dimensão da magnitude da opressão espiritual que aquele homem sofria. Os demônios então começam a suplicar. Eles pedem para não serem expulsos daquela região e, vendo uma grande manada de porcos pastando ali perto, imploram para que Jesus lhes permita entrar nos animais. Jesus, com uma autoridade que transcende qualquer poder terreno ou espiritual, concede o pedido deles, mas não sem antes dar a ordem principal. Com apenas uma frase, ele sela o destino daquelas forças malignas e o futuro daquele homem. Ele diz: "Sai deste homem, espírito impuro." A libertação é imediata e dramática. No mesmo instante, os espíritos imundos saem do homem e entram na manada de porcos. O resultado é caótico. Cerca de 2.000 porcos se precipitam despenhadeiro abaixo, morrendo afogados no mar. Este evento não só demonstra a realidade e a destrutividade do mal, mas também prova que o poder de Jesus é absoluto. Ele não negocia com o mal, ele o comanda. A libertação daquele homem foi completa, e o preço pago pelos demônios foi a sua própria destruição, evidenciada pela perda da manada de porcos. A reação das pessoas que testemunharam isso é tão reveladora quanto o próprio milagre. Os homens que cuidavam dos porcos ficaram apavorados. Eles correram para a cidade e para os campos, contando a todos o que havia acontecido. Uma multidão curiosa e assustada foi até o local para ver com os próprios olhos. E o que eles encontraram? Encontraram um homem que antes era selvagem, incontrolável e nu, agora sentado aos pés de Jesus, perfeitamente vestido, em seu juízo perfeito, calmo e sereno. A transformação era inegável, mas em vez de se alegrarem e darem glória a Deus, a Bíblia diz que eles ficaram possuídos de grande medo. A presença de Jesus e a demonstração de seu poder os intimidou. Talvez a perda econômica dos porcos tenha pesado mais do que a restauração de uma vida humana. E tomados por esse medo, eles tomaram uma decisão trágica. Pediram que Jesus se retirasse da região deles. Eles preferiram a familiaridade de seus problemas à presença transformadora e imprevisível de Deus. Enquanto Jesus se preparava para entrar no barco e partir, atendendo ao pedido daquela gente, o homem que havia sido liberto se aproximou. Seu coração estava transbordando de gratidão. Ele implorou a Jesus para que pudesse segui-lo, para ficar ao lado daquele que o havia resgatado do inferno em que vivia. Era um pedido compreensível. Quem não iria querer ficar perto de seu libertador? Mas Jesus tinha um plano diferente e ainda maior para ele. O mestre,
com sabedoria e amor, lhe deu uma nova missão. Ele disse: volta para casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Jesus não o queria apenas como um seguidor passivo, mas como uma testemunha ativa. E o homem obedeceu, livre das correntes físicas e espirituais. Ele se tornou o primeiro missionário naquela região predominantemente pagã, proclamando por toda a Decápolis o poder de cura e a libertação que havia recebido de Jesus. Sua vida se tornou um testemunho vivo do Evangelho. Agora, vamos trazer essa história para nossa realidade. O que podemos aprender com ela? Primeiro, assim como aquele homem, muitos de nós, mesmo sem perceber, carregamos grilhões invisíveis. Podem ser as correntes do medo que nos paralisam, da ansiedade que sufoca nossa paz, de vícios que nos controlam, de traumas do passado que nos assombram, ou de culpas que nos aprisionam. Essas correntes nos isolam, nos ferem e nos impedem de viver a vida plena que Deus planejou para nós. O segundo ponto, e o mais importante, é que Jesus tem total autoridade para quebrar cada uma dessas correntes. Não importa quão forte, antiga ou complexa seja sua luta. O poder que expulsou uma legião é o mesmo poder que está disponível hoje para restaurar nossa mente, nossas emoções e nossa dignidade. Ele não tem medo da nossa bagunça. Ele vai até os cemitérios da nossa vida, nos encontra onde estamos e nos oferece libertação. A pergunta não é se ele pode, mas se nós permitiremos que ele o faça. Por fim, a história nos ensina que, depois de experimentarmos a libertação em Cristo, somos chamados a testemunhar. Nossa história de transformação não é para ser guardada. Assim como aquele homem foi enviado de volta para sua casa e sua cidade, nós também somos enviados para o nosso círculo de influência. Nosso testemunho pessoal tem um poder imenso para inspirar outras pessoas que estão presas nas mesmas correntes a buscar a mesma liberdade que encontramos em Jesus. Sua vida restaurada é a maior prova do poder de Deus. Essa história é uma promessa de que não há situação tão desesperadora que Jesus não possa reverter, nem corrente tão forte que ele não possa quebrar. Ele é o nosso libertador. Se essa mensagem poderosa tocou o seu coração e te fez refletir, demonstre seu apoio deixando um like aqui no vídeo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas reflexões bíblicas. Queremos muito ouvir você. Compartilhe nos comentários qual área da sua vida você sente que precisa da libertação de Cristo. E se você já tem um testemunho de libertação, conte-nos. Sua história pode ser a esperança que alguém precisa ler hoje. Muito obrigado por assistir, que a paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo.